Shalom a todos, que a paz do Eterno esteja com você. No ar, mais um Examinando as Profecias. Amados, a mensagem de hoje é muito importante. Quem são as 12 tribos de Israel nos últimos dias? Ouvimos muitas pessoas falando sobre o caráter, sobre como fazer parte das tribos, mas eu queria analisar com você quem são as 12 tribos de Israel no último dia e o que realmente constitui fazer parte das 12 tribos. O Apocalipse 6,17 que isso vai além de apenas possuir características de uma das 12 tribos. Apocalipse 6,17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A resposta está logo em seguida, no capítulo 7, verso 1. Depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, ou seja, do oriente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Note, esses 4 ventos representam aqui a calamidade, a destruição. E este anjo que sobe do oriente, tendo o selo do Deus vivo, está relacionado ao trabalho que deve ser feito antes que as 7 últimas pragas, antes que a grande tribulação chegue para todos, inclusive a igreja de Cristo nos últimos dias. O Oriente espiritualmente significa de onde vêm os reis do Oriente, em Apocalipse 16:12, se referindo ao Messias e o seu batalhão de anjos. E quando falamos em Daniel 11:44 dos rumores do Oriente que vão perturbar o rei do norte, ou seja, o anticristo, se refere a uma mensagem especial dada por este grupo, esse pelotão, a elite espiritual do Altíssimo nos últimos dias. E a característica de ele ser chamado Deus vivo implica que ele é o Criador, fez os céus, a terra e tudo que neles há, e no 7º dia, o sábado, ele descansou. E isso consiste em conhecer o Deus verdadeiro, o Deus único, que é aquele que pôs um sinal para que soubéssemos que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, nosso Elohim, e que pertencemos a ele, somos dele. Em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. Mas note a característica fundamental para ser selado nos últimos dias. Apocalipse 7:3 diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, quem será selado, senão os servos do Altíssimo? Mas o que é um servo? Meu amado, essas são prerrogativas essenciais para sermos cotados entre os remanescentes, entre as 12 tribos de Israel. Ou seja, sem essas características, você não pode fazer parte das 12 tribos. Em primeiro lugar, um servo, segundo Romanos 6:22, é aquele que está livre do pecado. Ou seja, para ser um servo, você tem que vencer o pecado. Em Efésios 6:6 diz que os servos têm coração puro. Ou seja, eles fazem sem segundos interesses, sem ganância. Em Timóteo, segunda carta, capítulo 2:24, os servos são mansos, humildes e pacientes em ensinar. Ou seja, os servos devem ser dóceis. Não oferecem perigo, não são violentos, não oferecem qualquer tipo de represália armada, mas são dóceis. Em Gálatas 1:10, Paulo diz que se agradasse a homens não seria servo do Altíssimo. Então os servos não podem temer ou servir a homens, mas unicamente ao Pai. Em Apocalipse 7, verso 3, no contexto, os servos são os que recebem o selo e, portanto, são como João, que davam testemunho da palavra e que sofriam pela mesma. Em Apocalipse 22:3, no fim de tudo, os servos se assentam
com o Altíssimo no seu trono, quando todas as coisas estiverem terminadas. Então observe. Eu ouvi o número dos assinalados e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós sabemos que as 12 tribos inicialmente foram um recenseamento dos 12 filhos de Jacó, dos descendentes dos 12 filhos de Jacó. Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Simeão, Dan, Isacar, Zebulon, Efraim e Benjamim. No entanto, a relação no Apocalipse 7, versos 5 em diante, é diferente daquela que foi recenseada em números. Porque em Apocalipse 7, 5 em diante, fala que foram da tribo de Judá, de Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Note que 2 tribos ficaram de fora e 2 tribos foram substituídas por eles. É importante considerar que das 12 tribos, 10 foram levadas em cativeiro pelos assírios e, portanto, quando voltaram, se misturaram, eram um povo misto e foram marginalizados pelo povo de Israel, assim perdendo sua identidade como as 10 tribos. Daí nós vemos que as 12 tribos de Israel, das 12, mais 2 foram excluídos, Dan e Efraim, cujo nome significa fui julgado, e o outro multiplicou minha descendência. Então, a tribo de Levi quer dizer aqueles dos levitas que não recebiam herança, não estavam entre as 12 tribos, mas agora foram incluídos, que quer dizer está ao meu lado. E José que diz me concederá, foi acrescentada. Agora, por que essas 2 tribos foram tiradas? Nós vamos saber o que os levou a serem excluídos. Mas primeiro, a junção das 12 novas tribos do Apocalipse quer dizer, louvarei ao Senhor, pois olhou para mim e me favoreceu. Estou feliz, pois minha luta com Deus me fez esquecer. Ele me ouve e está ao meu lado, e me concedeu uma morada, e me dará o filho da sua mão direita. É um lindo resumo da luta, da redenção, do resgate e da salvação eterna que será consumada quando tudo terminar. Mas nós temos que observar o que não fazer para ficar de fora, já que, tendo as características de servo, como já vimos, nos habilitará a ser parte dos remanescentes. Dan, por exemplo, recebeu uma maldição, porque assim ele escolheu que Dan seria a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e fez cair o seu cavaleiro por detrás. Dan representa aqueles que difamam com a língua, falam mal do próximo e daqueles que mentem, daqueles que são traiçoeiros, portanto não poderão fazer parte do reino dos céus. A língua excluirá muitas pessoas do reino dos céus. A língua pesada, a língua ferina, uma língua maledicente. Infelizmente muitos ficarão de fora por conta desse defeito de caráter. E Efraim, Oséias 4,17 diz que foi entregue a ídolos deixam. Hoje a idolatria é sem dúvida parte da vida, da espiritualidade de muitos. Seja uma idolatria espiritual, como a adoração de 3 deuses, uma trindade, seja adoração de ídolos, de famosos, de cantores, de artistas, adoração de esportes, ou qualquer coisa que usurpe o lugar do eterno na sua vida. É uma idolatria. Efésios 5,5 resume bem isso. Sabeis que nenhum devasso, impuro ou avarento, qual é idólatra, ou seja, aqueles que amam o dinheiro, que é um ídolo também, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Meus amados, resumindo, 144 mil das 12 tribos espirituais de Israel nos últimos dias vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes, branquearam o sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 7,14, e portanto servem no trono dia e de noite, no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, indicando que eles são servos até na eternidade. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque eles passaram no meio das 7 últimas pragas da grande tribulação. No entanto, foram protegidos. No entanto, sobreviveram. E no fim de todas as coisas, João vê o Cordeiro sobre o monte, com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Estes que têm o nome de seu pai são 144 mil que cantavam o cântico de Moisés, o servo do Eterno, e o cântico do Cordeiro em Apocalipse 15:1, e que ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Note, eles foram comprados da terra, de todas as nações, não significando dizer apenas dentre os judeus ou dentre Israel na Palestina, mas todas as nações. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, que representam igrejas caídas, apóstatas, porque são virgens. Não fazem parte da união das igrejas, não fazem parte do sistema religioso, não defendem líderes, não defendem placa, templo, e não se submetem à infiltração das sociedades secretas na pessoa de homens influentes e que lideram a grande apostasia nos últimos dias, porque estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá, seja para as guilhotinas, seja para o monte, seja para onde for o Cordeiro. Aí está, amados. Por isso que eu e você devemos fazer parte dos remanescentes. Marcos 13:3 diz que seremos odiados por todos por amor do seu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Estes, amados, eles têm um caráter irrepreensível, vão aperfeiçoar a santidade no meio de uma geração perversa e iníqua. Por isso as promessas do Eterno estão sobre eles. Isaías 33:14-16 diz que os pecadores de Sião se assombraram, tremor surpreenderá os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Senão o que anda em justiça, o que fala em retidão, e o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode suas mãos de todo suborno e tapa seus ouvidos, para não ouvir falar de derramamento de sangue. Feche seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. Isaías 33:14-16. Portanto, amado, seja livre, seja independente, saia do sistema, dê a advertência final para aos que estão no engano. É necessário sair das grandes cidades, e ainda assim é necessário dar advertência nelas. É importante considerar o que ter para ser um remanescente. Não apenas brigar disputas teológicas em torno de 12 tribos, mas, irmãos, é importante manifestarmos o caráter semelhante ao do Messias, nosso Salvador. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aqui mais um Examinando as Profecias. Até o próximo Hangout. Voltaremos ao vivo quando tivermos internet. Um abraço a todos.